Novo imposto para compras em sites internacionais começa a valer em agosto. E você vai ver também. Criação de empregos em maio tem o pior resultado dos últimos 4 anos. Ex-diretores das lojas Americanas entram na lista de procurados da Interpol. Tentativa fracassada de golpe de Estado pode acelerar a entrada da Bolívia no Mercosul. E ainda, a preparação mental dos atletas para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. A fé pode fazer diferença na busca por medalhas. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o presidente Lula sancionou a lei que estabelece a cobrança do imposto de importação para compras internacionais de até $50. Vamos ver. O presidente Lula sancionou o texto durante uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. Essa cobrança foi negociada entre o Congresso e a área econômica do governo. Mesmo com esse acordo, nas últimas semanas, Lula vinha fazendo uma série de críticas à medida. O presidente chegou a classificar a cobrança como irracional, já que a tributação vai afetar a classe mais baixa, que não costuma viajar para o exterior para poder comprar até $2.000 sem pagar imposto. Pela regra anterior, as compras internacionais de até $50 estavam sujeitas apenas à incidência do ICMS, um imposto estadual. Agora, o texto da chamada taxação das blusinhas inclui no preço um imposto de importação de 20% sobre o valor da compra. A cobrança foi incluída em um projeto também do governo que tratava de outro tema, o incentivo à produção de veículos sustentáveis. O projeto, agora convertido em lei, cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, que busca reduzir as taxas de emissão de carbono da indústria de automóveis até 2030. É uma das pautas prioritárias do Ministério da Indústria e Comércio, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O texto prevê benefícios fiscais para empresas que investirem em sustentabilidade e também estabelece novas obrigações para a venda de veículos novos no país. E quinta-feira é dia do quadro de Direito do Consumidor, aqui no Jornal das 18h30. Olha, e a gente aproveita esse assunto que a gente acabou de noticiar para lembrar que as compras feitas por brasileiros em sites internacionais mais que dobraram no ano passado. O valor ultrapassou os R$6 bilhões. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o doutor Leonardo Girundi para saber quais são os direitos do consumidor. Boa noite, doutor. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite, turma que está nos assistindo. É sempre um grande privilégio estar aqui com vocês. E, doutor, a compra, como a gente viu, é feita no Brasil, por um celular ou então por um computador. Sim. Mas a empresa e o produto são de outro país. Então, em caso de problema, o que a lei diz? Para quem o consumidor deve reclamar? É interessante essa situação, né? Porque a internet e a globalização nos aproximou de produtos que estavam distantes, mas nem sempre nos limita em relação aos problemas que nós temos. Então você compra aí, você entra na internet, entra na palma da sua mão e compra o produto em qualquer lugar do mundo. Agora, se ele vai chegar e quais as regras que serão adotadas em relação a isso, são os grandes problemas. Dentre elas, que antigamente não existia tributação. Agora, temos aí a tributação de 20% sobre o valor. Lembrando que as compras acima de $50, a tributação permanece a mesma, de 60% sobre o valor, além das tarifas e taxas acima, que pode chegar até mais de 17%. Então, são coisas distintas. Agora, vale o direito do consumidor para essas compras? Lógico que vale. Aquilo que é comprado aqui, você tem direito consumidor. Tá? Agora, a empresa que é externa, está no exterior, ela deve seguir, ela é obrigada a seguir as regras dessa venda? Não. Ela deve seguir a regra do lugar onde ela está.
Se você está comprando nos Estados Unidos, vale a regra dos Estados Unidos. Se você está comprando na Europa, vale a regra da Europa. Então, por isso, vale a pena buscar empresas que tenham um imposto fixo ou um ponto de atenção, de atendimento no Brasil, para que você possa fazer o processo. Você, inclusive, pode mover uma ação judicial questionando a questão do direito consumidor brasileiro, só que como você tem que fazer isso em outro local, os custos ficam altíssimos e que inviabiliza em relação a isso. Quais são os cuidados, então, Kleber? Os mesmos cuidados básicos das compras feitas no Brasil, né? Primeiro, avaliar o site de onde você está comprando. Existem grandes players aí que atendem o mercado, então isso, quando a compra é segura, minimiza ali os seus riscos. Então, vale a pena analisar outro site, qual é a empresa, tá? Lembrando que existem outros riscos, além da compra não chegar, né? Que são os riscos da clonagem do cartão, de duplicar a sua venda e de você ser cobrado além daquele valor que você teoricamente comprou. Olha, doutor, muito importante essa dica nesse momento onde essa prática cresce cada vez mais. Nós acabamos de conversar com o doutor Leonardo Girundi, que é especialista em defesa do consumidor, e toda quinta-feira ele está aqui no nosso jornal para ajudar você que está com algum problema aí com produtos ou serviços. E você que nos assiste pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O número é DDD 11 99 224 7760. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por essa análise tão abrangente. Eu que agradeço, é sempre um privilégio e estou aqui para servi-los. Tá vendo? Um grande abraço e até a próxima semana. Grande abraço. E olha só, a gente muda de assunto para falar que, segundo o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, o Brasil criou 131 mil empregos com carteira assinada em maio. E este, olha só, é o pior resultado para o mês em 4 anos. De acordo com o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil abriu no mês de maio com 131.811 vagas de trabalho com carteira assinada. O resultado é de 2.116.000 admissões, 1.984.000 demissões. Os números representam uma variação de 15% em relação ao mês do ano passado. A maioria dos empregos formais criados em maio deste ano são do setor de serviços, puxados pela agropecuária, construção civil e a industrial. O Sudeste foi a região com a maior remuneração média de admissão do país e em segundo aparece o Sul. Nas últimas posições ficaram Norte e Nordeste. São Paulo foi o estado com maior saldo no número de empregos formais criados. O Brasil tem mais de 8 milhões de desempregados. E a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para prisão e bloqueio de bens de diretores da rede de lojas Americanas. Eles são acusados de fraudes contábeis, olha só, na empresa. Ao todo, a operação deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal mirou 14 ex-executivos das lojas Americanas. Entre eles, então, estão Ana Cristina Ramos Saicali e Miguel Gutierrez, ex-CEO, que, de acordo, então, com a Polícia Federal, são considerados foragidos e tiveram os nomes incluídos na difusão vermelha da Interpol, que é a lista dos mais procurados do mundo. Os dois estão no exterior e são investigados pelo rombo de mais de 20 bilhões de reais na Americanas. De acordo ainda com a PF, a fraude maquiou os resultados financeiros a fim de demonstrar justamente um falso aumento de caixa e, consequentemente, valorizar ali artificialmente as ações das Americanas na Bolsa. Com esses números, então, manipulados, segundo a PF, os executivos ou ex-executivos, recebiam bônus milionários por desempenho e obtinham lucros ao vender as ações infladas no mercado financeiro. Foram identificados ainda pelos investigadores vários crimes, como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e também lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, os alvos poderão pegar até 26 anos de prisão. A defesa de Gutierrez informou que não teve acesso aos autos das medidas cautelares e que, por isso, então, não tem o que comentar. Contatada também, a assessoria de Ana Cristina Ramos Saicali não se pronunciou. Já a Americanas afirmou, por meio de nota, que confia nas autoridades que investigam o caso
e reforçou também que foi vítima de uma fraude de resultados pela sua antiga diretoria, que manipulou dolosamente os controles internos existentes. Disse ainda acreditar na justiça e aguarda a conclusão das investigações para responsabilizar judicialmente todos os envolvidos. Uma comitiva do governo federal desembarca amanhã em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Os ministros vão sobrevoar o Pantanal para ver de perto o estrago causado pelos incêndios florestais. A portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ligada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, está publicada no Diário Oficial de hoje e reconhece situação de emergência em 12 municípios de Mato Grosso do Sul em decorrência de incêndios florestais. Metade fica no Pantanal. É o caso de Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Coxim e Porto Murtinho. Também estão na lista cidades fora do bioma. São elas Deodápolis, Douradina, Dourados, Naviraí, Niuaque e Sidrolândia. A medida usa como base o decreto de emergência publicado pelo governo do estado há 3 dias, com o objetivo de dar celeridade nas respostas das equipes que estão no combate direto ao fogo e o acesso a recursos extraordinários vindos da União. A Defesa Civil Estadual ainda encaminhou ao governo federal um plano de trabalho, solicitando os recursos necessários para que a gente apoie as instituições de resposta, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, através da Polícia Militar Ambiental, as ONGs e também o Prévio Fogo. De acordo com a Semadesc, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, a chegada de uma frente fria essa semana no estado melhorou as ações de combate aos incêndios, mas a situação está longe de ser solucionada. As forças de combate às chamas completam 87 dias de operação efetiva no Pantanal. Mas, segundo a Semadesc, o ponto crítico extremo para as mudanças climáticas ainda não chegou. É porque a previsão é de que os meses de agosto e setembro tenham condições mais severas do que em anos anteriores. Este ano, os incêndios teriam afetado 530 mil hectares pantaneiros em Mato Grosso do Sul, antes mesmo da temporada mais seca, que é a partir de agosto. A quantidade de focos ainda é maior do que a registrada em 2020, quando 1/3 do bioma foi consumido pelas chamas. E nós, lá em abril, quando nós publicamos o decreto de emergência, e já era em função das condições climáticas adversas sinalizadas. Então, só destacando, nós estamos numa situação severa. O INPE até destaca ela como rara, porque ela, na verdade, ela tem um processo que aconteceu praticamente só em 1941. Então, ela é rara nesse momento, porque ela é mais severa do que 2020. Então, todas as condições presentes no Pantanal, nível de biomassa para queimas são maiores que 2020. A seca é mais prolongada que 2020. Volume de chuva abaixo da média histórica dos últimos 10 anos. Então, todas as condições, sob o ponto de vista de possibilidade de incêndio florestal, elas são extremamente adversas. Por isso que a ação também, né, essa estrutura de planejamento, ela tem que estar estruturada exatamente para evitar o avanço desses incêndios florestais. Aos efeitos climáticos, esse meteorologista ainda acrescenta as altas temperaturas que estão por vir. Os meses de setembro, principalmente o mês de outubro, as temperaturas em Mato Grosso do Sul ultrapassarão várias vezes a máxima de 42 a 43 graus. Nunca tivemos esses 3 eventos em 6 meses. Então, a meteorologia e a pesquisa não têm ainda uma resposta para tantos eventos, mas com certeza está associado a desmatamentos, a queimadas, a presença de dióxido de carbono na atmosfera, e alguns países que já são grandes poluidores estão potencializando essas respostas. E aí nós acrescentamos mais um item. O oeste de Mato Grosso do Sul, a região de Corumbá, que está com queimadas intensas, provavelmente vai se repetir a tempestade de poeira e areia, se persistir por mais de 15 dias, queimadas contínuas na região de Amolar. E veja a seguir, tentativa fracassada de golpe pode acelerar a entrada da Bolívia no Mercosul. E ainda, a preparação mental dos atletas para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Tudo isso você confere daqui a pouco.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta aí ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o golpe de Estado fracassado na Bolívia deve causar reflexos no país. Um deles é acelerar a entrada dos bolivianos no Mercosul. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, enfrenta sua pior crise após ter sofrido a tentativa fracassada de golpe de Estado nesta última quarta-feira. A rebelião dos militares aconteceu em um cenário de turbulências na economia, devido à escassez de dólares, que afeta as importações e os combustíveis, o que incomoda profundamente os sindicatos de transporte de carga. O general Zúñiga, autor do golpe, alegou que o movimento teria sido combinado para aumentar a popularidade do atual presidente da Bolívia. Integrantes do Ministério das Relações Exteriores do Brasil acreditam que a tentativa frustrada de golpe militar pode acelerar a entrada do país no Mercosul. A avaliação de membros do Itamaraty é que essa adesão seria simbólica para selar o compromisso da Bolívia com a democracia. O Mercosul adota a chamada cláusula democrática, que impede a participação de governos autoritários no bloco. O tema da democracia deve ser o grande assunto da cúpula do Mercosul em Assunção, capital do Paraguai, no próximo mês. O Itamaraty avaliou que a tentativa mal-sucedida de golpe se tornou ainda mais importante. A visita prevista de Lula a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A viagem está prevista para o dia 9 de julho. E olha só, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um brasileiro que mora na Bolívia e vai contar para a gente como está a situação por lá. Olha só, o nosso convidado é o Dr. Juan Carlos Vieira. Ele é médico e mora em Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia. Boa noite, Juan. Seja muito bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Cleber. Obrigado pela oportunidade para mostrar a informação do que está acontecendo no meu segundo país, que é a Bolívia. Então, conta para a gente, por favor, como está a situação hoje e como foi ontem, especialmente no momento dessa tentativa de golpe. Como foi aí para vocês? Olha, no dia de hoje, Santa Cruz de la Sierra está tranquilo, como sempre. Cidade maravilhosa. Todo mundo está trabalhando normal. Consideramos que foi um show político, na verdade. E hoje está tudo normal. Já ontem, quando teve a ameaça dos militares, ou sim, ocorreu o suposto golpe, entramos em causa aqui. Corremos para os supermercados, compramos coisas compulsivamente, porque já estamos acostumados com um cenário político conturbado aqui, então já a população vive assustada, mas também teve pessoas, movimentos cívicos aqui, né, os civis, que saíram a festejar, porque pensaram que realmente ia ser a caída do presidente Luiz Arce Catacora. Pô, se eles festejaram, então, mostra na sua avaliação aí, a opinião pública está a favor ou contra o presidente e a favor ou contra o golpe, ou a tentativa de golpe? Na verdade, eu não sei se as pessoas civis estão a favor tanto dos militares, pela história já que tem na Bolívia com os militares, mas a população boliviana, eu falo pela população crucenha aqui de Santa Cruz, totalmente negativa ao cenário político, ao presidente Luiz Arce Catacora, porque o nosso governador de Santa Cruz foi preso pelo Luiz Arce Catacora, ele está preso nesse momento, então nós crucenhos estamos rejeitando o governo atual do Luiz Arce Catacora. Tá certo, então a gente torce para que tudo fique bem aí para os bolivianos e especialmente para brasileiros como você que vivem aí. Nós acabamos de conversar com o Juan Carlos Vieira, ele que é médico e mora na Bolívia. Juan, muito obrigado por essa participação e seus familiares no Brasil com certeza ficam mais tranquilos. Sim, ficam mais tranquilos. Mas estamos torcendo que a Bolívia seja um país melhor e o Brasil também, que somos das duas nações. Tá certo, então. Grande abraço. Igualmente. E olha só, agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é ele, o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal das 18h30. E hoje se encerra, né, Fernando, a 12ª rodada do Brasileirão. Quem joga hoje, Fernando?
Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, hoje acontecem os 2 últimos jogos da 12ª rodada. Às 19 horas, o Fluminense recebe o Vitória no Maracanã e o tricolor será comandado pelo auxiliar, o Marcão, que agora ocupa o cargo depois da demissão de Fernando Diniz. O Fluminense é o atual lanterna da tabela e tenta se reerguer no campeonato. Mais tarde, às 20 horas, o São Paulo enfrenta o Criciúma no Morumbi. O tricolor paulista também não vem de uma boa sequência. Já são 4 jogos sem vencer. E o São Paulo vai receber um velho conhecido, que é o atacante Éder. Ele teve uma passagem no time paulista e agora busca encerrar jejum de gols pelo Criciúma. O atacante está sem balançar as redes desde março, Kleber. É isso aí, Fernando, e faltam 29 dias para os Jogos de Paris. Vamos conferir, então, o momento olímpico. E, Fernando, o preparo para os Jogos Olímpicos vai além do preparo físico. O emocional também é essencial, não é mesmo, Fernando? Exatamente. A preparação psicológica é tão importante quanto a preparação física. O medo de fracassar e a ansiedade podem atrapalhar o desempenho do atleta. A preparação de um atleta para os Jogos Olímpicos começa muitos anos antes de o evento acontecer. E para atingir a sua melhor performance, não basta apenas estar bem fisicamente e com um corpo bem treinado. É necessário também realizar uma boa preparação mental. Em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, a ginasta Simone Biles surpreendeu o mundo ao anunciar que desistiria de disputar a final do torneio individual. E ela alegou que a decisão foi tomada para preservar sua saúde mental. Esse episódio, embora doloroso e surpreendente para muitos, deixou lições importantes sobre a pressão sofrida pelos atletas. Afinal, eles treinam 4 anos para uma competição que pode levar apenas alguns segundos. E a ansiedade e o medo de fracassar pode sabotar. Então, a psicologia esportiva ganhou cada vez mais espaço, se firmando como um pilar e base do alto rendimento. A decisão de Simone foi um divisor de águas, e muitos atletas como Rebeca Andrade e Raíssa Leal afirmam como esse é um dos principais triunfos para chegar ao topo, e principalmente se manter lá. Olha, Fernando, e um detalhe muito importante que chama a atenção é que a fé pode fazer muita diferença. Quem tem fé tem mais chances de conquistar uma medalha, não é isso mesmo, Fernando? É isso mesmo, essa é a opinião de um especialista que nós ouvimos, o Dr. Fabiano Abreu. Ele é neurocientista. Ele falou que os atletas cristãos podem levar vantagem na disputa. Vamos conferir. Então a crença, ela ajuda sim, e inclusive no Brasil ajuda a muitos atletas. Futebol, país do futebol, então a gente usa o futebol como o maior exemplo. Então eles depositavam ali naquele ser, naquela pessoa ou naquele espectro, como você acredita dentro da sua religião, em um Deus, né, a responsabilidade sobre a falha ou o acerto. A fé move montanhas, porque a fé vai fazer com que você traga dentro de si uma potência, uma intensidade maior pela sua crença. Então, se você realmente acredita ali em Deus, se você acredita que Ele move a sua vida, você vai utilizar essa crença como controle emocional e você vai tentar fazer a sua parte da melhor maneira. Que Deus proteja os nossos atletas. Bom, eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Grande abraço. É isso aí, Fernando. Muito obrigado aí pela sua participação.